Olá, estamos de volta para o segundo tempo da nossa aula de banco de dados, na parte de modelagem de dados usando o MySQL Workbench. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Me ouvindo? Me ouvindo? Me ouvindo? Que a gente tem que testar, né? Vamos continuar esta bagaça. Vamos ver se tá gravando. Ui, tá gravando, ó, tá aparecendo a minha cara. Que bonitinho. Nossa, que lixo. Ok. A gente parou na parte de criação de cliente, vendedor, telefone, estado. Minha cadeira tá horrível. Tudo bem. Vamos só abrir aqui a nossa modelagem para a gente ver como é que a gente estava fazendo, para seguir todo o planejamento e tudo mais. Modelagens, modelagens. Tá aqui, vamos lá. Bem, a gente já fez essa parte aqui, ó, que é a parte de cliente, que é a parte de vendedor. Agora a gente vai trabalhar no momento, nessa parte aqui de baixo, que é a venda, ela vai ficar por último, que ela é uma parte maravilhosa. Beleza? Vamos trabalhar aqui nessa parte de produto, fabricante de produto. No momento não tem nenhum segredo a respeito disso, tá? É o que a gente já estava vendo já nas outras aulas, na aula anterior, na verdade, né? Na primeira parte dessa aula. E vamos lá. Vamos criar uma tabela nova. Aqui eu vou chamar essa tabela de produto. Vou criar esse produto tudo minúsculo. Ok, só tirar daqui. Vamos criar um ID do produto. Que eu acredito que vocês já saibam, né? Primary key, não nulo, auto-incrementável. Ele também fala que o produto ele vai ter uma descrição. Vamos colocar tx underline descrição. Ela vai ser um varchar, vou colocar aqui um varchar de 70. Não nulo, que todo produto ele tem que ter uma descrição, tá? O próximo campo vai ser número valor unitário. Deixa eu ver aqui no meu material de apoio, que não dá mais um, que a tela está quebrada. tx underline descrição. Agora a gente vai ter o valor unitário, nr underline valor unitário. Esse valor unitário, a gente vai colocar ele como valor do tipo double, tá? Vamos colocar aqui o double, ok? Não nulo, tá? Para quem não lembra ainda, então para quem não tá ligado, porque eu acho que saber vocês sabem, né? A gente falou de dado de tipo double. Double é um valor que ele aceita tanto valores inteiros quanto valores decimais, tá? Existe uma diferença entre ele e o float, mas é na questão do tamanho, tá? Não é nem na questão do tipo de dados que ele aceita. Porque tanto o double quanto o float, eles aceitam dos mesmos tipos de dados. Só que a diferença é que, se eu não me engano, o double é maior que o float, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, se tiver aqui por exemplo, aqui float, ó, é a mesma coisa que double praticamente, tá? Mas mesmo assim a gente vai colocar double, tá? Que é, né, para gerar confusão na cabeça de vocês. Usando double ou float, tanto faz, tá? O próximo campo é o nr underline quantidade de estoque. Esse cara aqui ele vai ser interessante, vou colocar aqui ele como sendo dado do tipo int, tá? Que afinal de contas ele é um número, tá? Eu posso ter 50, 150, 200, 300, 500, 1000 produtos no meu estoque, tá? Não importa a quantidade, tá? Esse valor do tipo... Esse nr quantidade de estoque, ele vai ser interessante porque é o seguinte. A cada venda que eu efetuar de um determinado produto, ele vai ter que reduzir a quantidade no estoque, certo? E essa redução de quantidade de estoque, ela vai ser um exemplo interessante da gente estudar quando a gente passar a estudar triggers, gatilhos, entendeu? O que seria, no caso, gatilhos? São comandos, ações que são disparadas no MySQL, no banco de dados, no momento em que uma ação é executada. Por exemplo, eu posso disparar um gatilho no momento que o meu banco de dados executar um select, entendeu? Por exemplo, se ele fizer um select, vai salvar uma informação numa tabela fora a parte e dizer que a consulta foi realizada no dia tal, por exemplo. Só um exemplo meio tosco. Mas um outro exemplo também seria, no momento que você inserir o produto e adicionar o item desse produto no estoque, isso vai ser um update. Ele vai ter que dar... Não, na verdade não vai ser um update, ele vai ser um trigger após o insert.
E esse insert ele vai dar um update na tabela. E esse gatilho que vai ser disparado depois do insert, ele vai disparar um update dentro da tabela do produto, que vai justamente pegar a quantidade de estoque atual e reduzir pela quantidade de e reduzir por 1. Porque como ele vai disparar uma vez, ou no caso, ele vai disparar de acordo com a quantidade de itens que eu colocar aqui, por exemplo, se eu adicionar 2 kg de arroz, por exemplo, cada quilo de arroz é uma unidade no estoque. Vamos dizer que meu arroz tem 150. No momento que ele disparar esse gatilho, ele vai dar um update na tabela produto e vai pegar a quantidade do estoque e diminuir com o valor da quantidade que foi inserido na tabela item, que a gente vai colocar aqui, tá? Que no caso é essa tabelinha aqui, ó, tá? No momento que ele der um insert nessa tabela, ele vai dar um update nessa, e aí a gente vai usar para isso gatilhos, tá? Ou seja, triggers, beleza? Enfim, isso aí são cenas dos próximos capítulos da nossa novela. Cara, eu vou ter que comprar uma cadeira nova, sério mesmo. Beleza, vamos lá, continuando. Nós já temos quanti estoque, nós já temos todos os dados, descrição, valor unitário e número de quantidade do estoque. Beleza? Eu posso colocar outros campos aqui, por exemplo, mas no momento eu não vou fazer isso, tá? A gente vai trabalhar só com questões limitadas. Beleza. A tabela de produto já foi criada. Agora eu vou criar uma outra tabela que vai ser chamado de tipo do produto. Tipo underline produto. Não, tipo produto mesmo. Vou colocar nesse formato aqui porque ele é interessante. É o seguinte. Se bem que eu já coloquei cliente underline PF, né? Vou colocar tipo underline produto. Ok. Tá. Até para quando eu for salvar esse cara aqui, se bem, né? Eu posso fazer eu posso salvar todas essas informações desse cara aqui de cliente pessoa física ou pessoa jurídica, se é telefone e tal, tudo mais. Eu posso salvar esse cara utilizando o procedimento, tá? Porque afinal de contas ele vai ter que dar um insert gigantesco aqui. Mas beleza. Isso aí não vai ser problema mais pra frente não. Isso aí é questão de botar a cabeça para trabalhar e entre outros. Vai ser mais dificuldade para mim porque no momento eu tô tendo que conciliar Python para Data Science, né? E a minha cabeça tá só Python. Eu já até evitei ouvir algumas músicas relacionadas, né? Mas aí tem a minha mãe que ouve Alceu Valença, o Alceu Valença ele tem uma música que fala ah, hey! Aí vem aquela piadinha de arrei na cabeça, ei, haha, piada boa. Ou também a minha irmã que gosta de ouvir Nicki Minaj, né? Eu boto aquela música My Anaconda aí. Pra quem não sabe, tá? O Anaconda é uma das ferramentas que utiliza Python para Data Science, tá? Se eu tô que tô hoje, nossa, umas piadas muito ruins, mano. Mas tá bom, TI é assim mesmo. Se TI não tivesse piada ruim, seria TI. Vamos lá. Vou colocar uma tabela ID tipo produto. Colocar uma tabela ID tipo produto. Boa. Eu vou colocar um atributo produto, tá? Ele vai ser a chave primária. Não nula, autoincrementável. Eu vou colocar um campo chamado tx underline tipo, de acordo com o que a gente fez na modelagem, tá? Aqui, ó. tx underline tipo. Por que eu abri a store? Pra que eu abri a pasta? Meu Deus. A vontade de rir é grande, mas de chorar é maior ainda. Beleza. TX tipo. Ela vai ser do tipo 60. O que eu fiz com a minha vida? E vou marcar ela como not null. Beleza. A próxima vai ser a TX underline descrição. Que afinal de contas, né, às vezes eu posso querer colocar uma descrição do meu produto, características do meu produto, né? Por exemplo, notebook Acer modelo AN515 5155YB. Para que eu decorei isso? Aí, descrição. Notebook Acer modelo tal, processador Core i5, 8 GB de RAM DDR4 2400, HD de 1TB com SSD de 128 GB, sistema operacional Endless OS com a placa de vídeo GeForce GTX 1050. Eu só estou lendo porque eu estou praticamente lendo aqui o adesivo da tampa da cor do meu computador. Mas tudo bem. Vamos colocar esse cara como sendo do tipo text, tá? Vamos tirar esse cara daqui. E ele também não, ele
Eu vou deixar ele como nulo porque é o seguinte. Eu posso adicionar ou não a descrição desse cara. Fica a critério da pessoa. Aí, se você quiser colocar nulo ou não, aí você que decide, tá? Mas eu, no meu caso, eu vou deixar nulo, vou colocar lá no sistema como sendo opcional, tá? Porque se eu for colocar, na verdade, se eu for, porque cara, o usuário é uma faca de dois gumes. Porque é assim, se eu colocar como opcional e eu dizer, você pode adicionar aqui uma descrição para facilitar a compreensão e busca do produto. Ok. Aí o que a criatura vai lá e faz? Simplesmente eu não vou colocar nenhuma descrição, aí fica um campo gigantesco nulo. Aí o que a gente pode fazer? A gente vai pegar esse cara e colocar ele, esse TX descrição, a gente vai colocar ele como not null. Por quê? A gente vai forçar o usuário a digitar alguma coisa, meu irmão. Outro bate tecla, alguma coisa. Esse cara aqui ele é interessante porque é o seguinte. Se a gente for levar isso para o PHP, por exemplo, quando tiver a descrição dos produtos e tal, tudo mais, se a gente quiser abrir uma página específica para ele, a gente pode, dentro desse text, colocar HTML. E quando ele levar lá para a página, tudo mais, que ele puxar isso do banco de dados, a gente vai utilizar uma funcionalidade do PHP chamada HTML Special Chars. E aí a gente pode dar um decode nela, que ela vai pegar todo o código HTML, vai decodificar ele todo, utilizando HTML Special Chars, que se eu não me engano vai ser descontinuada no PHP 8, né? Se bem que eu não estou me importando muito com o PHP, que eu estou estudando JavaScript. Mas tudo bem. E entre outros, a gente pode colocar isso aqui utilizando um Dash nos editores que é um nome complicadíssimo. É o WSY, WAIG, uma coisa. Mas a gente vai mostrar isso para vocês mais para frente, tá? Eu tenho aqui uns códigos fontes que eu fiz. Deixa eu ver aqui, tá aqui em download, beleza. Eu criei um projeto chamado Blog do Lixão, tá? Não me julgue. Eu acho que tá justamente, acho que era justamente nesse aqui. Não, não é nesse aqui não que eu coloquei o editor. Foi num projeto que eu fiz. Num projeto que eu fiz lá no. Foi um projeto que eu fiz para uma empresa. Mas tudo bem. Eu mostro para vocês mais para frente esse editor, tá? Mas enfim, a gente vai deixar ele do tipo text não nulo, que a gente vai forçar o usuário a digitar alguma coisa, tá? Ok, vamos criar o relacionamento desses caras. Como a gente pode ver aqui, é um relacionamento de um para muitos. Ou seja, vários produtos contêm uma única descrição, um único tipo, tá? E um tipo, um único tipo, ele pode pertencer a um ou vários produtos, tá? Então nesse caso a gente vai colocar aqui um relacionamento de um para muitos, tá? Vamos clicar na tabela que vai receber a chave estrangeira e clicar na tabela que vai ser referenciada dentro da tabela produto, que vai ser no caso tipo do produto. A gente clica aqui na tabela do produto. Vamos mudar o nome aqui. ID tipo produto. Show de bola, beleza. Já tem uma tabela aqui criada já. Essa aqui é super simples. Essa aula já tem 14 minutos, acho que não vai demorar muita coisa não. Tomara a Deus que eu tô com fome. Beleza. Vamos lá, vamos criar aqui agora a próxima tabela, que é a tabela... Não. Fabricante, que ela só tem dois campos, que é o ID e o texto do fabricante. Vamos lá. Vamos colocar aqui fabricante. Ok. Vamos colocar só um underline aqui, né, para diferenciar o ID fabricante. Chave primária, não nulo, autoincrementável. E vamos criar mais uma aqui, que é a TX underline fabricante. É um varchar, por exemplo, deixar um varchar de 40, não nulo. Beleza, a tabela já está criada. Eu vou fazer o mesmo esquema para fazer o relacionamento da tabela produto com a tabela fabricante, que afinal de contas, ela tem a mesma cardinalidade de tipo produto, um para muitos, tá? Então eu vou criar aqui, selecionar a tabela que vai receber a chave estrangeira, como ele diz aqui, ó, select the table to receive the foreign key. E clicar na tabela fabricante, produto selected, please select the referenced table. Pronto. Já tenho as duas chaves aqui, já estão adicionadas dentro da minha tabela, show de bola, tica-tica-tica. Beleza. Ok? Muito bem. Eu estou dizendo que com isso, o produto ele tem que ter obrigatoriamente as chaves
de fabricantes de produto declarados dentro dele, tá? Ele tem que ter um fabricante, ele tem que ter um tipo de produto. Só que aí é o seguinte, como eu expliquei para vocês, eu não sei se eu expliquei para vocês, mas eu vou explicar agora, porque afinal de contas, né, as nossas aulas agora elas vão ser grandes, né, grotescas, porque banco de dados é muita coisa para 2 aulas em apenas algumas semanas, né? Mas independente disso, eu vou ficar lançando conteúdo de MySQL direto e depois eu vou começar a lançar conteúdo de PHP direto, entendeu? Porque MySQL é um mês, tá? Eu vou tentar lançar aulas aqui o máximo de dias que eu puder, né? Porque afinal de contas o negócio na Suzano tá barra pesada, mano. Eu tô tendo que aprender Python em 30 dias. 30 não, 90 dias, né? Porque eu tô em período probatório lá no TI da Suzano, né? Porque senão, caso contrário, eu volto pra minha unidade que eu tava. Eu tô em período probatório lá. Mas vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Vamos botar esse cara pra cá, deixar um pouquinho mais perto do outro. Beleza, o que acontece? Se a gente vir aqui na parte Foreign Keys, aqui embaixo, clicar na tabela Produto, vai ver que nessa parte de Foreign Keys, ó, ele vai me mostrar quais são as Foreign Keys que foram declaradas, tá? Toda Foreign Key dentro da tabela, ela se chama Constraint. O que seria uma Constraint? É basicamente a identificação de que aquele campo ele se trata de uma chave estrangeira, tá? Tanto que é que ele dá o nome da foreign key, que é FK produto tipo produto 1 e FK produto fabricante 1, tá? E aqui ele mostra qual é a tabela em que essas chaves estrangeiras estão fazendo referência, tá? Se eu clicar em uma delas aqui, ele vai me dar essas duas opções, ó. Foreign Key Options, que é On Update No Action e On Delete No Action. O que acontece? No momento que eu atualizar as informações da tabela produto, quando eu atualizar as chaves estrangeiras, elas têm que estar referenciando alguma chave dessas duas tabelas, tá? Isso é uma regra super clássica de chaves estrangeiras, tá? No momento que eu atualizar essa tabela produto, a chave que eu atualizar aqui dentro, ela tem que existir nessas duas tabelas, tá? Porque senão, se eu, por exemplo, aqui só tiver 4 registros com IDs que vão de 1 a 4 e eu for dizer que na tabela ID fabricante, aqui nesse campo ID fabricante, que vai fazer referência a essa tabela com 4 dígitos, eu informar o número 5 é um ID que não existe. Ele vai dar um erro de integridade e vai dizer que, ó, esse ID aqui, ó, o 5, ele não existe na tabela tal, na tabela que ele está fazendo referência, entendeu? Ou seja, eu estou declarando uma chave estrangeira falsa, certo? Ok. Agora, já esse cara aqui é o chamado onDelete. O que seria isso? Seria o seguinte, se eu deletar o produto e ele tem 2 chaves estrangeiras, ele não vai deletar só o produto, ele vai deletar as outras chaves no qual esse produto está fazendo referência. Por exemplo, se aqui tiver a chave estrangeira 3 e 4, por exemplo, respectivamente, aqui em tipo produto e fabricante, nessas duas tabelas aqui, ó, na tabela tipo produto, ele vai deletar o ID 3 e aqui ele vai deletar o ID 4. Isso a gente chama de onDelete Cascade, certo? A gente chama isso de Delete Cascade, que é praticamente o chamado exclusão em cascata. Excluído de 1, eu vou pegar a referência desses 2 caras aqui dessa tabela e vou deletar essas referências nas próprias tabelas. Tá, beleza? Se o ID tipo produto na tabela produto tiver 3 e eu deletar o item na tabela produto, ele automaticamente vai deletar o ID 3 da tabela tipo produto. Só que com isso eu tenho um porém. Mais um porém ainda. Por isso que a gente vai deixar esses caras aqui no action. Por quê? Se eu deletar esse cara aqui e consequentemente das 2 tabelas eles forem também deletados, outros registros que vão estar nessa tabela vão depender dessas chaves. E lembra que eu falei para vocês que não pode existir aqui dentro referências à chave nula? Eu não posso criar uma foreign key de uma chave que não existe? Pois é. Os outros registros, eles vão passar a referenciar uma chave estrangeira que não existe nessa tabela aqui, entendeu?
Por exemplo, aqui no dos registros lá, o tipo do produto tá 20. O ID tipo do produto, que é a chave estrangeira na tabela produto, tá 20. Só que na tabela tipo do produto não existe o valor 20. Não existe o ID 20, entendeu? É isso que a gente chama de erro de integridade. Isso é uma falta de integridade do caramba no meu banco de dados, entendeu? Portanto, se eu apagar o registro daqui, eu tenho que apagar só daqui. Eu não posso apagar das outras duas tabelas, entendeu? Porque afinal de contas, essa tabela produto, ela depende dos valores que estão na tabela fabricante e tipo produto, entendeu? Para justamente não fazer referências a chaves estrangeiras que não existem, fazer referência a chaves primárias que não existem, tá? Só ficar essa dica marota aí para vocês, nós temos 20 minutos de aula. Nossa, tem que passar rápido. Que coisa. Vamos lá. Vamos botar aqui para baixo. Agora vamos criar a nossa tabelinha de venda. Vamos criar aqui a tabela. Vamos chamar essa tabela de venda. Eu esqueci de voltar para columns aqui. Deixa eu só ver aqui o meu modelo que não dá zoom mais que isso. Vamos criar aqui um ID venda. Tocando de André Batista. Gente, se vocês quiserem comprar um Echo Dot alguma vez na vida de vocês, tá? Não comprem. Que ela volta e meia dá essas loucuras. Ó, conectou e desconectou do Bluetooth. Meu Deus do céu. Ok, vamos continuar. Beleza. O ID venda é uma chave do tipo int, tá? Ela é uma primary key, não nula, autoincrementável. Ok. Vamos agora colocar a data venda. Vai ser uma... Aqui a gente pode colocar datetime, mas datetime a gente vai ter que colocar isso de uma maneira manual. Mas vamos deixar datetime mesmo? Deixar datetime not null, né? Porque afinal de contas é obrigatório ter a data da venda, tá? Eu poderia colocar timestamp, cara, mas timestamp ele é um pouquinho mais, como poderia dizer, arrojado do que o datetime. Mas aí fica a critério de vocês. Deixa aí nos comentários qual é que vocês colocariam, datetime ou timestamp, beleza? Mas para fins de facilidade, né, ficar mais fácil as coisas, bora colocar logo datetime, que a gente resolve esse negócio. Timestamp, datetime. O negócio é que o timestamp ele vai pegar a data do servidor e se a data do servidor não tiver regulada, ele pode desregular o banco, entendeu? Aí, por exemplo, pode ser que eu fiz uma venda às 4 da tarde. Quando ele foi salvar a informação, ele registrou que a venda foi feita às 7. Ah, mas a minha empresa não funciona às 7. Então vamos deixar a datetime mesmo, que aí a gente evita a confusão com o chefinho. Vamos botar o NR valor total. Ele vai ser do tipo double, tá? Porque afinal de contas é um valor... Vai vir um valor decimal, tá? Not null também, tem que ter o valor da venda, né? Aqui vamos colocar CS underline venda concretizado. Esse cara, eu vou colocar um int de um dígito. Eu poderia também colocar, cadê? Deixa eu ver aqui, cadê o tipo? Enchar bit. Eu poderia colocar do tipo bit, porque o bit ele é um tipo de dados no MySQL, onde ele vai registrar apenas um único valor. Beleza? Vamos ver um pouquinho aqui na documentação do MySQL. Vamos ver aqui MySQL Documentation, tá? Porque afinal de contas, né, a gente não tem que ter medo de consultar a documentação, né? A documentação é a nossa melhor amiga. Vamos ver aqui, bit. Vamos ver. Bit value type. O tipo de dados bit é usado para armazenar valores do tipo bit.
o range dele vai de 1 até 64. Vamos traduzir aqui para vocês, para ficar melhor, porque muita gente aqui não fala inglês, né? E eu ter que ativar minha tradução em tempo real a minha tradução é muito escrota. Beleza. O tipo de dados bit é usado para armazenar valores de bit. Esse tipo permite o armazenamento de valores bits. Pode armazenar de 1 a 64, tá? Para especificar valores de bit, a anotação bit pode ser usada. Ele é um valor binário utilizando zeros e uns, beleza? Ok. Para entender melhor esse cara, vamos na W3 Schools, que lá também tem a documentação do SQL, beleza? Outro site também que vocês podem estar utilizando para consultar, tá? Que é o SQL no W3 Schools, tá? Vamos procurar aqui bit, ver se a gente acha. Eu não sei onde é que está o texto. Ok, daqui apareceu bit. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Ah, ele pesquisou no Google. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. MySQL bit examples. Vamos ver o que a gente pode achar. De data types. Aqui no W3 Resource. Vamos ver. Aqui o bit. Aqui no caso ele está informando que o bit ele vai armazenar um valor binário utilizado para escrever zeros e uns, certo? Então no caso, porque a gente está pedindo, porque a gente está querendo, ele armazena números entre 1 e 64, né? A gente poderia utilizar o bit, mas nesse caso a gente vai utilizar o int, tá? Então no caso vamos manter o int mesmo, não vamos deixar o bit não, tá? Vamos deixar o int de um dígito só, porque aí se esse campo venda concretizada ele tiver 0, é de que a venda foi cancelada. E se a venda tiver com o dígito 1, é que a venda ela foi finalizada, certo? Agora é o seguinte, beleza? Ok, por mais que a venda esteja registrada no sistema, né? Se ela estiver registrada como 1, a gente pode disparar um evento. Lembra que a gente bolou mais ou menos aqui de que quando eu for adicionar um produto na venda, no item da venda, ele vai disparar uma trigger diminuindo a quantidade de estoque daqui desse cara? Pois é. Se a venda ela não for concretizada, se ela for cancelada, a gente pode disparar uma trigger que vai fazer praticamente o inverso do que a trigger que a gente fez anteriormente faz aqui. Em vez de diminuir a quantidade do estoque, ele vai aumentar a quantidade do estoque aqui com as quantidades que foram inseridas na tabela, como poderia dizer, na tabela do item, tá? Ele vai pegar exatamente o campo que a gente colocou aqui, que no caso é nm quantidade. Ele vai pegar o valor que tiver nesse campo, vai somar com a quantidade do estoque atual e vai dar um update na tabela do produto, entendeu? Que afinal de contas, quando você abre uma venda e ele diminui o item do estoque, se a venda for cancelada, ele vai ter que pegar essa quantidade e devolver para o estoque, entendeu? É isso que a gente vai fazer. Mais para frente, não agora, tá? Beleza, ele vai ter esses 4 campos, como a gente viu aqui, a gente fez na nossa modelagemzinha maroto, bonito, travesso, tá? Esse cara aqui todinho. Agora a gente vai pegar a chave do cliente e a chave do vendedor, tá? Porque toda venda é efetuada a um cliente e todo vendedor ele efetua uma venda. Então a gente vai pegar aqui na anotação de 1 para muitos também, clicar na tabela que vai receber a chave e de onde a chave vem. Vamos mudar esse cara aqui para id underline cliente, tá? E vamos pegar esse cara aqui também e ligar ele, tá? Tá começando a melhorar o nosso esquema aqui. Vamos pegar, vamos mudar a chave desse cara também, vamos colocar id vendedor, tá? Beleza, feito isso, pronto. Vamos ver quanto tempo a gente tem de aula. 30 minutos. Faltam 15 ainda, o juiz não vai dar prorrogação. Porque depois daqui o barato é louco. Beleza? Vamos ajeitar essa tabelinha aqui. Bonito.
Vamos pegar esse produto, vamos descer um pouquinho mais. Beleza. A venda, no momento, ela já está pronta. Agora a gente vai criar os itens da venda. Vamos criar uma nova tabela. Vamos chamar ela de itens underline venda. O iFood quer que eu compre comida, né? Mas não tem comida aqui em casa. Vamos criar um ID para ela, tá? ID underline itens venda. PK, não, chave primária, não nulo, autoincrementável. Vamos adicionar N número, quantidade, que ela vai ser um tipo int, tá? Não nulo também, que é obrigatório eu ter a quantidade dos produtos que eu vendo. E agora que vem a chave da venda e a chave do produto. Isso que a gente fez agora é o que a gente estava fazendo há muito tempo aqui. Que é pegar o relacionamento de um para muitos, tá? Clicar na tabela que vai receber a chave primária, a chave estrangeira, e clicar na tabela para saber de onde essa chave estrangeira vai ser referenciada, tá? Certinho, certinho, certinho. Vamos lá, vamos mudar aqui para ID venda e vamos mudar para ID produtos. Cara, tu tá criando o mesmo nome para, por exemplo, eu tenho aqui um ID cliente. E aqui também eu tenho um ID cliente. E aqui também eu vou ter um ID cliente. Eu tenho um ID bairro, mas aqui eu tenho um ID bairro, aqui eu tenho um ID estado. Quando a gente for fazer pesquisa, a gente vai usar um recurso do MySQL que é o chamado aliases. Por quê? A gente cria aliases para que a gente possa referenciar as tabelas. Para saber, esse campo aqui, ele é da tabela tal. Por exemplo, vamos criar aqui um exemplo de select. Vamos ver aqui. Select c.tx nome, x underline nome, v.tx underline nome, from cliente C, vendedor V, where C ponto ID underline cliente é igual a não, na verdade estou errando. Não. Vendedor V. Where ID C ponto ID cliente é igual a V ponto ID vendedor, por exemplo. Vamos só fingir, tá? Que essas tabelas estão relacionadas, sendo que elas não estão. Aqui no caso, o que acontece? Eu tenho o tx nome em duas tabelas. Vamos dizer que essas duas tabelas estão relacionadas. Eu tenho o tx nome em duas tabelas. Como é que eu vou distinguir para saber que uma informação vem da tabela cliente e a outra vem da tabela vendedor? Eu simplesmente crio um alias para elas, tá? Que é esse cara aqui, ó. Eu digo que o cliente ele vai ter o alias C e o vendedor vai ter o alias V. Com isso, eu consigo decidir de que esse tx nome é da tabela do cliente e que esse v.tx nome é da tabela vendedor, tá certo? Com isso, quando a gente for fazendo essas pesquisas, a gente vai usar muito essa notação, tá? Esse alias, por assim dizer, beleza? Ok, eu não vou querer isso. Vamos lá. Então, a venda itens da venda já foi criado. Agora é o seguinte, a minha venda já está pronta. Eu já tenho o ID da venda que esse item está relacionado. Eu já tenho o ID do produto que está relacionado a uma venda que tem uma determinada quantidade, tá? Ok. Ele só vai calcular a quantidade quando ele chegar aqui no final, quando ele der o valor total dos objetos que foram inclusos, tá? O sistema de venda é um pouquinho mais chato de fazer, porque ele já envolve atributos calculados, tá? Ele vai ter que pegar dois campos, é o campo da tabela NM quantidade e valor unitário. Ele vai ter que fazer um select nessas duas tabelas, pegar a informação desse campo, multiplicar com a informação do valor unitário que está na tabela produto. Bicho, agora que eu percebi, eu coloquei NR, na verdade é NM. Na verdade, é NM, eu coloquei NR, eu coloquei NM, que significa número. Quer ver? Eu fiz isso para as outras? Eu fiz isso para as outras, só não fiz nessa. Tá ok. Beleza. A gente corrige, não foi pro banco. Beleza. Certo? Então com isso a minha venda já está finalizada.
Quem tiver alguma correção, algum apontamento para fazer, tá? Deixa nos comentários aí que a gente vai levar em consideração, tá? A gente vai ler cada uma, vamos saber se realmente houve erro de modelagem ou se teve alguma inconsistência na resposta. Tudo bem, a gente está aqui para aprender, né? Para se corrigir. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, todo mundo aprende e ninguém sai desaprendizado. Beleza. Agora a última tabela que a gente vai criar é essa aqui do pagamento, tá? Que afinal de contas toda venda ela tem que ter um pagamento atribuído. Vamos criar aqui a tabela pagamentos para a gente finalizar, tá? Essa é a última tabela que a gente vai fazer, tá? Juro por Deus. Vamos criar a tabela aí de pagamentos, que é uma chave primária não nula auto-incrementar. Vamos ver quanto tempo a gente tem de aula. 36 minutos. Ixi, tem 9 minutos ainda. O próximo campo que a gente vai colocar aqui é número do cheque, NR_cheque, caso o pagamento... Não, na verdade a gente vai colocar TX_forma pagamento. A gente vai colocar esse cara aqui um varchar de 30, tá? Não nulo. Agora a gente vai colocar NR_out cartão, que é o número da autorização do cartão. A gente vai colocar um varchar de 15, tá? Varchar de 15 não, a gente vai colocar um inteiro, tá? Um inteiro geralmente... um inteiro. Vamos deixar na posição padrão mesmo, que é 11. Tá? Ele vai ficar nulo, tá? Por que ele vai ficar nulo? Se o pagamento do cara for no cartão, ele vai ter que inserir esse dado, ele vai ter que inserir esse registro. Caso contrário, ele deixa ele nulo, tá? Ou simplesmente, se vocês não quiserem deixar esse campo nulo, basta simplesmente no momento que ele salvar a informação, os campos que eram para ser nulo, você preenche com valor aleatório, entendeu? Como por exemplo, NR_cartão e NR_cheque, tá? Vamos colocar o int aqui também, o meu cachorro não para de latir. Nossa, esse cachorro, cara. Você precisa ver quando a outra cachorra que tá solta passa por lá, esse cachorro ele corre com tudo, dá de cara na porta. Acho que a porta já tá com tanta marca da cara dele que é capaz dele bater na porta e nem... E sair com uma cabeça amarrada de sangue. Que ele dá de porrada naquela porta, mano. É inacreditável. Beleza. Então eu vou deixar número de autorização de cartão e número cheque, vou deixar como nulo, tá? Como dados que podem ser inseridos de maneira nula. Se você quiser inserir um outro registro, não tem problema. Pode deixar ela não nula e simplesmente quando for salvar a informação, se não for no cheque, zero os dois campos, tá? Bota zero na informação. Eu não faço isso, né? Eu deixo nulo mesmo pra... Não tem problema. O problema é se alguma outra informação fosse depender exclusivamente dela, aí que ela não pode ficar nulo. Aqui no caso a gente só deixou nulo porque telefone ele pode ser tanto de cliente quanto de vendedor. Entendeu? Aí nesse caso, se eu adicionar o ID do cliente, eu não adiciono do vendedor. E se eu adicionar do vendedor, não é adiciono do cliente. Por quê? Se eu for colocar uma chave qualquer aqui, ele vai dar aquele mesmo erro de referência que a gente falou. Que ele vai referenciar para uma chave que não existe. Entendeu? Vai dar aquele erro de integridadezinho maroto que a gente pegou. Então, o pagamento, como a gente colocou aqui um relacionamento de 1 para muitos, aqui, 1 para muitos. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos botar ele para receber a chave estrangeira. E da onde a chave estrangeira vai vir? Da tabela venda. Vou colocar aqui o ID venda. Vou deixar ela como não nula, tá? Porque todo pagamento ele tem que fazer referência a uma venda. Ok? Feito isso, senhoras e senhores, tá lá. Toda a nossa modelagem feita no MySQL Workbench. Ok? Até então, a forma do MySQL Workbench de modelar uma base de dados é essa, tá? Aí é que a gente vai ver se a nossa base ela tem algum erro, se ela tem alguma informação que precise ser reiterada, tá? Porque afinal de contas, nem toda base ela é uma base perfeita, tá? Eu não faço bases perfeitas ainda, não tenho experiência em DBA. Eu não sou experiência em DBA de anos e anos. Na verdade, é design de banco, né? Que a gente chama.
Eu não tenho uma experiência larga assim com bancos de dados, tal, para saber, meu Deus, a modelagem está correta, tá isso, tá aquilo. Tá, beleza, coisa e tal, tá aqui, achei. Nossa. Você vai mexer aqui, ó, já era. Entendeu? Então, nesse caso, essa é a modelagem que a gente faz dentro do Workbench. Vocês percebam que aqui dá para mim entender mais ou menos quais são os campos das minhas tabelas, as colunas, quais são os tipos de dados que cada uma vai levar, tá? E como é que elas vão se comportar, qual é o relacionamento que elas vão tomar dentro da base de dados, entendeu? Então, é assim que uma base de dados é feita no MySQL Workbench. Claro que tem muita coisa mais avançada, né? Existem bases de dados que podem ser muito maiores se comparadas a essa, desenvolvidas aqui dentro, tá? E uma coisa interessante do MySQL Workbench é o seguinte. Vou salvar aqui. Essa modelagem do jeito que ela tá, eu posso gerar um script de banco de dados. Isso se chama engenharia reversa. Eu consigo pegar todo esse script, todo esse diagrama aqui e gerar um script SQL dele. Quer ver? Vamos só me certificar de que o serviço do MySQL está rodando. Vamos ver aqui. Está rodando. Ok. Agora a gente vem aqui em Database Forward Engineer. Aí ele vai perguntar qual é a instância ao qual eu quero me conectar do MySQL, tá? Quero me conectar na instância local. Beleza? Vou dar um Next aqui. Essas opções aqui, geralmente, eu não mexo nelas, tá? Porque aqui ele diz que é para pular a criação das chaves estrangeiras, gerar os create decks separados gerar os create decks separados, gerar os inserts para as tabelas, desabilitar a checagem de chaves estrangeiras dos inserts. Geralmente eu não mexo nessas opções, tá? Elas ficam assim mesmo. Nem esse separate create index aqui a gente deixa porque no momento que a tabela é criada, o MySQL ele já cria automaticamente o index, tá? E qual vai ser o index padrão que ele vai utilizar para as tabelas? A chave primária, tá? Drop objects before each create object. Eu não deixo isso. Generate drop schema, omit schema, qualifier no object names. Eu não mexo em nenhuma dessas opções, tá? Vamos passar aqui, next. Aí ele vai dizer exportar os objetos da tabela do MySQL. A gente tem 13 objetos no total. Vamos só ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Com a tabela lá de baixo de tipo produto e fornecedor, tá certo. Aí tá aqui, ó. O forward engineer do MySQL ele me dá isso aqui, ó. Tá vendo? Todo um script de banco de dados, certo? Agora tem um negócio. Existem duas formas de você instalar o MySQL no seu servidor, que é instalando pelo próprio instalador que está lá no grupo de vocês. E é o seguinte, quem instalar o MySQL 5.5, 5.6 ou 5.7, eu recomendo que não instalem o MySQL Workbench 8. Por quê? O MySQL Workbench 8, que é esse que a gente está usando, ele tem toda a sintaxe voltada para o MySQL 8, não para o MySQL 5, entendeu? Quem quiser usar o MySQL 5 ainda com o Workbench, quem quer utilizar o MySQL 5 com o Workbench, a versão do Workbench ele não pode ser superior a 6. Por exemplo, se eu quiser utilizar com o MySQL 5.5, 5.6, 5.7, eu tenho que utilizar as versões do Workbench 6.3.6 e 6.3.7. Portanto, quem for utilizar a versão do MySQL Workbench 8.0.19 tem que usar o MySQL 8.0.19, porque senão esse script que ele gerou aqui, ó, vai dar erro lá, tá? Certo? Se eu quiser salvar no arquivo, eu venho aqui Save to File. Eu vou salvar na modelagem. Eu vou criar uma pasta nova aqui chamada Scripts, tá? E aqui vai ser aula 1, Sistema Vendas, underline, Script SQL, .SQL. Beleza, salvou. Vou dar um Next aqui. Se ele não der nenhum erro, ele vai rodar tudo de boa e vai dizer que o banco foi criado. Vamos ver o que ele vai dar.
Beleza. Finalizou a engenharia reversa. Vou dar um close. Beleza. Vou salvar aqui, vou fechar. Se eu vier aqui no local instância MySQL 8, ver minhas bases de dados e chablau! Sistema de vendas. Beleza? Tá aí. Toda a nossa base de dados criada. Tabela bairro. Tabela cliente. Tabela bairro com ID TX bairro. Cliente com todas as informações. Cliente PF, cliente PJ. Estado, fabricante, intervenda, pagamento, produto, telefone, tipo, venda e vendedor. Se eu for pegar uma dessas tabelas aqui e ver aqui os indexes, ó, tá vendo? Isso aqui, eles são... Vamos pegar aqui a tabela cliente, que é melhor. Essas aqui são as colunas da minha tabela, tá vendo? As colunas que eu criei lá no meu banco de dados. Da nossa modelagemzinha barota, bonita, travessa. Nossa modelagem tica, tá? ID cliente, TX, data de cadastro, rua, número caso, complemento e tudo mais. Aqui nos indexes, vamos ver o que ele colocou de index aqui. Primary. O que seria primary? É simplesmente a chave primária da minha tabela do banco de dados, entendeu? A chave primária da tabela do banco de dados, ela obrigatoriamente é uma index, beleza? Porque eu posso pesquisar por registro de uma forma mais rápida, selecionando eles pela chave primária, tá? Quando a gente chegar na parte de indexes em MySQL avançado, vocês vão ver isso na prática, tá? Aqui ele também criou os indexes das chaves estrangeiras, tá? Porque nas tabelas em que elas estão sendo referenciadas, elas também são indexes, tá? Vamos ver aqui o que ele criou de foreign key. Tá aqui as duas foreign keys que foram criadas, tá? Ele bota on update restrict e on delete restrict, que é porque ele não permite que ele não vai permitir que o dado excluído daqui afete as tabelas em que ele está se relacionando, tá? Ele não permite que no momento que eu deletar cliente, ele delete o registro da tabela bairro e o registro da tabela estado, tá? E aqui triggers a gente não tem nenhuma, que a gente vai criar mais para frente, tá? Quando chegarmos na parte de MySQL avançado. Beleza, senhoras e senhores, nós temos 48 minutos de aula, passamos 3 minutos do horário programado, né? Mas vocês perceberam que por meio do MySQL Workbench eu já consigo gerar um script MySQL, tá? MySQL não, um script SQL para a criação de uma base de dados, sempre eu me confundo nisso, né? Nossa senhora do céu. Beleza? Já tem o banco de dados criado aqui, então nesse caso a gente já pode brincar com ele, beleza? Quem quiser o script e a modelagem já estão lá no link do OneDrive, tá? Que vocês receberam, tá? Assim eu vou levantar essa aula para que ela seja publicada no YouTube. Por favor, gente, vejam a aula lá, tá? O link para o exercício está no portal do Proesc, tá? Que é o link do exercício que vai ser entregue para mim via Google Forms, tá bom? Eu estou pensando em fazer, eu vou botar no grupo para vocês que eu estou pensando em fazer um encontro, né, no Google Classroom para quem tiver interessado, para que a gente possa trocar figurinhas, ideias, se vocês tiverem alguma dúvida do exercício para a gente colocar lá, tá? Para vocês de passarem. O importante é que vocês não deixem de fazer, tá? Porque esses exercícios, eles são importantes. E essa base aqui, ó, a gente vai testar ela no grau. Como assim testar ela no grau? Eu vou povoar essa base, tá? Eu vou jogar um monte de informação nessa base e a gente vai fazer consulta atrás de consulta, tá? Porque afinal de contas a gente vai aprender muita coisa por meio de consulta, tá? Porque o que mais importa para um administrador de banco de dados também não é só inserir dados nem atualizar os dados. Isso qualquer um gigolô faz, tá? Se eu faço, por que vocês não? Qualquer um insere, qualquer um atualiza, qualquer um deleta. O negócio é pesquisar, beleza? Portanto, a gente vai trabalhar pesado nessa parte de selects, tá? Porque selects eles envolvem muita coisa. Eles envolvem inner join, left join, outer join, join. Eles envolvem tabelas relacionadas, uso de alias. Eles envolvem subselect também, que é uma coisa que vocês vão ver. Eles envolvem várias cláusulas, vários outros itens com a cláusula where. Eles envolvem count, min, max, avg, sum. Eles envolvem uma porrada de coisa, tá? Então a gente vai brincar muito com select, tá?
Na próxima aula a gente vai trabalhar na parte de Insert, Select, Update, Delete, tá? A gente vai trabalhar com CRUD já inserindo, atualizando, selecionando e excluindo, tá? A gente vai também ver os comandos de Create Table, Create Database, Use, tá? Para a gente criar nossas bases de dados. Alter Table também, Truncate Table, beleza? A gente na próxima aula já vai começar a ver SQL na prática, tranquilo? Então é isso, galera. Um forte abraço, estudem aí, se defendam do corona, porque eu continuo aqui me esquivando, tá? E até a próxima. Tchau!